Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós, é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Hoje, na liturgia da palavra, nós temos no Salmo responsorial o caminho e a via para podermos vivenciar a grandeza do amor de Deus, a grandeza do coração de Deus. E vou pedir para que o ministério possa cantar mais uma vez: os que amam vossa lei têm grande paz. 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 E é justamente este o convite da liturgia da palavra: termos um coração grande segundo o coração de Deus. Permitimos que, conforme nos mostra hoje a leitura do livro de Eclesiástico, temos o coração cheio da sabedoria de Deus, porque é ela quem vai nos ensinar a fazermos essa sese, a termos esse crescimento no amor de Deus, na compreensão para com o outro. Ela quem vai nos fazer acolher o outro, a ter um olhar para com o outro, aonde nos una e não nos separe, aonde nos leve a ver a grandeza do outro e não o negativo. E por isso nós entramos diretamente no Evangelho, aonde nós estamos vendo João, o discípulo do Senhor, dizer que proibiu um homem que expulsava demônios em nome do Senhor Jesus, que proibiu um ato bom, porque a pessoa ao qual foi liberta foi beneficiada, e isso em nome do Senhor. E Jesus vai dizer para ele, olhando no coração daquele homem, daquele discípulo: não proibais. Interessante, porque Jesus já começa a exortar o discípulo com uma correção e uma ordem: não o proibais. Jesus, a remeter esta ordem àquele homem, ele vai nos mostrar que o nosso apostolado, que a nossa vida de cristão, o nosso compromisso de cristão, não pode ser conduzido por uma mentalidade estreita, individualista. Não pode ser conduzida com um olhar egoísta, onde somente eu tenho a razão dentro dessa vida cristã, da vivência cristã. Jesus vai mostrar que é preciso ter um coração grande, é preciso ter um coração amplo, é preciso olhar que aqueles que estão conosco, aqueles que estão comprometidos com o Senhor, que têm a reta intenção, também fazem parte da sua vinha, também fazem parte dos trabalhadores da vinha. Mas é interessante também olhar
que a preocupação do evangelista não é uma preocupação em si errada, porque para anunciar o evangelho, para anunciar a boa nova, é necessário conhecer aquilo que se anuncia. Não podemos cair no erro ou no descaso de olhar para a palavra de Deus, e uma vez que nos permitamos ter um olhar estreito, ou um olhar muitas vezes segundo as minhas convicções e não a convicção da igreja, começar a desdizer até o que Cristo fala, como nós vemos por aí. Olha, para que Jesus, Ele implementou, inseriu, Ele colocou a Santa Ceia, como ouvimos alguns discursos por aí, que vai questionar a Jesus dizendo, não fez nenhuma diferença na vida cristã. Olha que absurdo. A instituição da Santa Ceia está nos 3 evangelhos sinóticos, e tem o discurso do pão do céu, no capítulo 6 do evangelho de João. Mas quando nós temos a visão estreita, quando nós queremos, na verdade, monopolizar a Cristo, meu irmão e minha irmã, aí Cristo é segundo aquilo que eu penso, aí já é uma criação segundo a minha cabeça. Por isso, é importante que nós conheçamos a doutrina. A exortação do discípulo em si não está errada, uma vez que aquele homem não caminhava junto com eles no aprendizado de Cristo. Num primeiro momento não está, mas no segundo momento, aí se encontra um erro, que é o erro que muitos trazem quando conhecem bem a doutrina, mas também querem monopolizar Cristo. Porque aí é onde nós vemos às vezes as tensões dentro da igreja, de dizer, o meu apostolado é melhor que o teu, porque o meu reza orando em línguas. Mas o meu reza fazendo a caridade, simplesmente. O meu é melhor porque é feito através da música. E aí, ao invés dos apostolados se unirem, acabam se dispersando. Mas é porque eu tenho profundidade nesta parte. Mas eu tenho naquela outra. Não, meus irmãos. O verdadeiro apostolado, ele se dá. O verdadeiro anúncio, da palavra de Deus se dá em nós amarmos a Cristo, sermos de Cristo e conhecermos a doutrina. E esse amor que nós tenhamos por Cristo deve nos levar, sobretudo, a amar o outro. Se o nosso apostolado, o nosso compromisso de anunciar a palavra de Deus não nos leva a amar o outro, então esse apostolado é falso, é mentiroso. Esse apostolado não está fincado em Cristo, a base não é Cristo, porque em Cristo nós nos unimos. A centralidade da nossa celebração está em Cristo, e em Cristo, Ele no alto, Ele nos atrai, nos une, nos faz ser um corpo, e não vivermos dividido. Por isso precisamos ter a grandeza de coração, e essa grandeza nós alcançamos justamente através da oração. Justamente através da oração, porque a oração vai nos levar a romper o orgulho. Aí entra a raiz do pecado que João se apresentou, o orgulho. Ele não é dos nossos, Senhor, só nós somos bons, só nós estamos certos. A pretensão que esse discípulo trouxe em querer dominar o anúncio do Evangelho. Não, meus irmãos, a grandeza de coração ela se alcança através da oração, porque justamente na oração nós vamos nos abrindo a ação do Espírito Santo, que vai nos fazendo partilhar, espalhar o Evangelho para todos os lados, e compreender também que até mesmo as outras confissões evangélicas sérias, elas também estão espalhando pelos 4 cantos do mundo o anúncio do Evangelho.
E aqui, obviamente, eu faço referência ao ecumenismo, onde estão as igrejas de outras confissões cristãs unidas com a Igreja Católica, e fazem um belíssimo trabalho anunciando, resgatando tantos, levando tantos a uma experiência com Deus. Igrejas sérias, igrejas que se unem com as outras confissões e com a Igreja Católica para ali meditarem, aprofundarem o conhecimento do Senhor. E você sabe uma das coisas que todos eles no aprofundamento chegaram como entendimento? Não basta conhecer a doutrina, não basta orarmos juntos, não basta nos entender que certas coisas eram apenas uma questão de terminologia para que nos separava e agora pode nos unir, como por exemplo, quando nós falamos rezar, nas igrejas de confissões cristãs, eles falam orar, é a mesma coisa. Não basta isso, eles vão dizer, é preciso ter uma conversão de coração, porque o orgulho muitas vezes nos leva a ignorar o conhecimento da doutrina, nos leva a ignorar a compreensão daquilo que nos separava, mas não nos permite dar o passo de nos unir quando não há conversão de coração. Essa é a segunda coisa que o Evangelho vem nos mostrar. Aqueles que vivem a vida de oração experimentam um coração alargado pelo amor, que os leva a uma conversão interior. É preciso ter essa conversão interior. Para quê, meus irmãos? Para que nós possamos, através da sabedoria de Deus, que hoje a leitura nos pede, que nós possamos acolhê-la, procurá-la, nós possamos, através dela, experimentar a alegria de sermos um, que todos sejam um, de vivermos essa unidade dentro da igreja e com as outras igrejas. E por isso que a igreja, ela faz esse belíssimo trabalho, não somente com as igrejas cristãs, mas também com as outras igrejas que não têm a confissão cristã, que é o diálogo interreligioso, porque Deus nos fez para ser um, unidos. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, é necessário que comece dentro da tua casa essa unidade, porque também vemos o orgulho na experiência de cristã dividindo dentro de casa. Não tem aqueles que são os mais radicais, que vão dizer assim: olha, porque tem que ser assim, porque tem que ser dessa forma, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Até parece que Deus entrou na nossa vida nos colocando o dedo no rosto. Esse tipo de experiência é uma experiência defeituosa. Esse tipo de experiência com Deus é uma experiência doentia, aonde não permite nem que o outro tenha liberdade, e muito menos aquele que vive essa na verdade não é radicalidade, é radicalismo com a palavra de Deus, e aí sai matando todo mundo dentro de casa, sai machucando as pessoas que mais o amam. É preciso começar a ter essa conversão interior dentro de casa, essa conversão que através da oração vai nos levar a vivenciar a alegria do Senhor. Porque como é lindo também, ou melhor, como é lindo no caso, quando nós fazemos a experiência com Deus, permitimos que nessa experiência, onde Deus nos respeita, num processo pedagógico, nós venhamos a ir abandonando as coisas que sabemos que não nos convém. Pode até ser permitido, pode até ser que não seja pecado, mas que nós vamos abandonando porque não nos convém, não nos preenche. Mas quando nos defrontamos com o outro, passamos a ter essa mesma pedagogia que Deus teve conosco, também com essa pessoa, de acolhê-los, de ter a paciência com o outro. E aí essa pessoa vai começando a ver em você um sinal maravilhoso de Deus, um homem, uma mulher, um cristão que traz essa alegria de Deus, mas uma alegria que não coage o outro, que não
impõe para o outro, mas que convida e que atrai essa alegria do Senhor, e que vai levar a bondade também, a experiência da bondade. Você sempre vai buscar naquele que você quer evangelizar, que Deus o coloca, servir a pessoa, a bondade que te leva a servir, a bondade que te leva a dar o melhor, porque na tua casa às vezes, meus irmãos e irmãs, poderão ter pessoas que estão escravas de programas de TV. Esse é o outro lado, programas que trazem antivalores. Pode ser que tenha na sua casa pessoas que estão escravas no alcoolismo, no fumo, que estão escravas em diversas outras realidades, mas porque você está permitindo na via de oração a sabedoria de Deus agir, você vai exercendo a bondade da compreensão com o outro, a bondade de ter gestos concretos de amor para com o outro, gestos esses que a pessoa pode até não perceber num primeiro momento, porque não é verdade que às vezes você faz, parece que a pessoa nunca vê o que você está fazendo. Você deixa tudo arrumado, você muda seu comportamento e parece que a pessoa não percebe que você está ali mudando para poder se aproximar dela, mas você não se cansa, porque aí entra a longanimidade, que ela é muito parecida com a paciência, essa paciência que o Senhor sempre tem conosco, e que porque você experimenta nesse seu encontro com Cristo, essa paciência de Deus, você vai exercê-la também com o outro. Paciência essa que te leva ao conhecimento, porque você vai tocando também na limitação que o outro traz, e portanto quando você passa a conhecer, aquele olhar de contrariedade que você trazia daquela pessoa, cai por terra, porque a paciência que Deus permitiu você ter, te levou a conhecê-lo melhor, e conhecendo a história daquela pessoa, você passa a ter compaixão, você passa a ter amor, você passa a entendê-lo melhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, o Senhor nos convida hoje a essa grandeza de coração. Não proibais, não excluímos as pessoas do nosso meio. Se elas erraram, se elas não são do jeito que você gostaria que fosse, às vezes se é um evangelizador que você não gostaria, porque ele, não importa. O importante não é se ele é o que você gostaria que ele fosse, o importante é que ele é uma pessoa que Deus te colocou para você amar. É a pessoa que Deus colocou para que você ame. Esse é o mais importante, porque tudo vai passar, minha gente, tudo vai passar. O que vai sobrar, minha gente? Como diz 1 Coríntios, o que vai ficar? Somente o amor, somente o amor. E se ele fala em meu nome, ele não é contra nós. Vamos falar como está aqui. Não proibais, pois ninguém faz milagre em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. As pessoas que Deus colocou ao seu lado, no seu apostolado, está a seu favor, porque é teu dever e meu, através do amor, levá-los para Deus.